Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso laboratório de futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e um futuro mais sustentáveis. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre cidades inteligentes. Estão conosco para esse bate-papo Raquel Cardamone, especialista em cidades inteligentes e fundadora da Bright Cities. Estevão do Prado Braga, gerente de sustentabilidade na Ball e responsável pela estratégia de sustentabilidade da Ball Corporation na América do Sul. Também está conosco Marcos Planello, gestor ambiental e líder de experiência técnica da Neocert. Sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo sobre cidades inteligentes, aqui no nosso canal do Neo Explica. E, aliás, eu queria começar essa conversa com o Marcos, trazendo para ele a nossa pergunta âncora do episódio, que é: explica esse rolê, Marcão, de cidades inteligentes. Bom dia, Dani. Bom dia, Estevão e Raquel. Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Espero que seja bem produtivo, traga bastante informação para o nosso ouvinte. Bom, esse rolê de cidade inteligente, o termo cidade inteligente, ele está ligado ao conceito de cidade sustentável. Então, cidade sustentável, que à primeira vista poderia ser interpretado como uma cidade tecnológica, tem gente que até chama isso de cidades 4.0. Então, eu entendo que, na verdade, ele está mais para uma cidade que usa tecnologia para se tornar uma cidade sustentável. E aí, sustentável considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais, Um pouco, já virou chavão isso, mas nesse conceito isso fica bem importante, porque as cidades elas têm grandes desafios nesses setores, econômico, social e o ambiental. E é uma cidade que usa tecnologia para responder crises, como essa que a gente está passando aí da pandemia, ou outras crises. E a tecnologia também para engajar a sociedade. Então, para mim, é como se a cidade inteligente ela fosse um meio tecnológico, é claro, para atingir o fim, que é a cidade ser sustentável. A tecnologia, especialmente da informação e comunicação, que chamam de TIC, evoluiu bastante nos últimos anos e acho que nada é mais justo do que usar isso para o bem. A gente vê aí casos do uso desses dados para fins não tão bons, mas acho que para melhorar a gestão da cidade seria um fim muito nobre para esses dados. E talvez no final desse podcast fique claro que a forma que a gestão das cidades é feita hoje está um pouco ultrapassada, que praticamente não usa essa tecnologia e os dados que estão disponíveis. Um fato importante é que as cidades são o nosso habitat, Hoje, 55% da população do mundo vive em centros urbanos. No Brasil, esse número é bem maior, A gente tem uma taxa de urbanização de 87%. A gente é o 26º país do ranking, dos mais urbanizados. E na prática, se a gente for considerar que tem um monte de país nessa lista que nem tem zona rural, pegar aí Vaticano, Mônaco, os países pequenininhos, a gente está entre os 10 mais urbanizados do mundo, Os Estados Unidos, por exemplo, tem 83% da população nas cidades. O Japão, 92%. Então, são cidades bastante urbanizadas. Como a média é de 55%, a gente está lá no 87%. Logo, tem países, para fechar essa média aí, especialmente na África e na Ásia, onde os índices são bem menores, na casa aí dos 20% ou 30%. Isso significa um movimento de urbanização muito forte nos próximos anos. A ONU prevê que até 2050, 2/3 da população vai estar nas cidades, e essa expansão deve acontecer principalmente na Índia, China e Nigéria. Então, da mesma forma que como as cidades concentram as pessoas e as atividades econômicas, as atividades culturais, as interações sociais, acontecem todas na cidade, se concentram também nas cidades os impactos ambientais e humanitários dessa galera tá morando toda junta, E isso traz desafios gigantescos aí para a sustentabilidade em termos de habitação, de infraestrutura, de segurança alimentar, saúde, educação, emprego decente, segurança, enfim, várias questões aí. Olhando para esse desafio das cidades, na conferência da ONU sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável, que aconteceu em Quito em 2016, foi lançada a nova agenda urbana,
que é uma declaração sobre cidades e assentamentos urbanos para todos, que traz a estratégia e diretrizes para o desenvolvimento sustentável das cidades. Então, o conceito de cidade inteligente considera que, se bem planejadas e bem geridas, as cidades elas podem se tornar fontes de solução, né, e não de problema para os desafios que a gente está enfrentando hoje. Eu acho bem interessante essa visão ampliada, né, que o Marcos trouxe, e isso nos leva a pensar do ponto de vista da gestão desses territórios, né, a gestão das cidades. A gente está falando de tantas coisas interrelacionadas, então é impossível a gente não pensar em políticas públicas e numa agenda brasileira, se é que a gente quer olhar, né, para a cidade dessa forma tão integrada. Então eu queria chamar a Raquel para essa conversa, né, que é uma pessoa que tem bastante experiência com esse olhar de cidades inteligentes, para explicar um pouco para a gente uma coisa que eu pesquisei, né, a gente estuda para trazer esse tema para o Laboratório de Futuro, e eu encontrei a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é algo bem recente, e eu sei da participação, né, inclusive da Raquel nesse movimento, então eu queria que ela trouxesse para nós o que é essa Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e qual a importância dessa carta para a agenda brasileira. Raquel, seja muito bem-vinda aqui no Neo Explica. Obrigada pelo convite. Meu nome é Raquel Cardamone, sou pesquisadora da Unicamp no tema de cidades inteligentes e participo também, né, do grupo da Carta de Cidades Brasileiras. A Carta tem o objetivo de coletar contribuições sobre e desenvolver, né, os objetivos estratégicos e as recomendações para as cidades brasileiras no contexto nacional. Então, quando é uma recomendação federal, né, é uma orientação, né, de como a gestão deve conduzir em relação ao tema de cidades inteligentes. A carta ela está sendo desenvolvida desde agosto do ano passado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações, no âmbito do projeto Andus, tá? Que é um projeto que acabou de lançar a consulta pública da carta, então ela está disponível para quem quiser acessar, tá? Coloca a Carta de Cidades Brasileiras aí, vocês vão encontrar. Até dia 7 de novembro é possível até contribuir, além de conhecer esse conteúdo. O Andus é uma Agência Nacional de Desenvolvimento Urbano, tá? É um projeto de desenvolvimento das cidades. A carta ela está sendo elaborada muito com essa visão de como que a gente pode, né, de uma forma integrada, como governo federal, sociedade civil, academia e o setor privado, promover padrões de desenvolvimento urbano sustentáveis, que leva aí um contexto brasileiro de transformação digital das nossas cidades. Então, é uma orientação, né, de como conduzir todo esse processo com uma visão aí federal aí para o nosso país. Então, é realmente um trabalho muito relevante nesse movimento de transformar as cidades, né, torná-las cada vez mais eficientes, entregando aí serviços públicos com maior qualidade para o cidadão. Legal, Raquel. Eu achei bem interessante e vi que o processo estava sobre consulta, né? Eu acho bem legal, né? E eu acho que os nossos ouvintes interessados por esse tema participar, eu acho que é super importante, né? Acho que tá um instrumento como esse e com abertura para participação popular bem, pode contar com a gente que a gente vai participar sim. Estamos estudando esse tema para entender como a gente consegue contribuir, não só no meio rural, que é normalmente onde a gente tem mais interferências, né? Mas também acho que a gente tem uma conversa da cidade e do campo que ela é muito próxima, especialmente quando a gente fala de consumo responsável e economia circular. E por falar em economia circular, eu queria trazer para essa roda aqui o Estevão, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito interessante de multissetorial, né? E eu gostaria que ele trouxesse para nós qual é a relação que você vê, Estevão, entre o conceito de cidades inteligentes e economia circular. Oi, Dani. Oi, pessoal. Raquel, Marcos, prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo convite. É uma discussão super, não só interessante, mas muito importante, né? A gente estudar, tornar nossas cidades cada vez mais inteligentes e, como diz o Marcos, cada vez mais sustentáveis, né? E essa eu diria que é a deixa, né, do link entre uma cidade inteligente e a economia circular. A economia circular ela permite você utilizar os recursos de forma mais eficiente, sem que você precise estar recorrendo
a natureza sempre que você precisa consumir alguma coisa, né? Então, como o próprio nome diz, ela é circular, né? Então, a gente utiliza e depois você recicla e você fecha esse ciclo, se possível, infinitas vezes, né? Por que isso é importante, né? O Marcão falou, né? Hoje no Brasil a gente está com 87% de taxa de urbanização, né? As pessoas realmente gostam, né? Embora a gente vive num dos maiores países do mundo, a gente realmente está concentrando a nossa população nas cidades, né? Só 13% dos brasileiros e brasileiras vivem no meio rural, e isso causa um impacto muito grande sobre o uso dos recursos, né? E aí eu queria dar alguns dados do tamanho do desafio que a gente tem para tornar as cidades mais inteligentes e mais circulares, né? Hoje a gente está consumindo no mundo uma média de 1,8 vezes a capacidade do planeta Terra de fornecer recursos, serviços ambientais, água, ar, biodiversidade, produção agrícola, minérios, etc., do que o planeta é capaz de produzir de uma forma sustentável dentro daquele mesmo ano. Então, tem uma medida que é publicada pelo Global Footprint Network, que é o dia do esgotamento dos recursos, né? O dia em que a gente entra no que eu chamo de cheque especial planetário. Esse dia, esse ano, em função da pandemia, ele foi no dia 22 de agosto, quer dizer, tudo aquilo que o planeta consome desde o dia 22 de agosto em diante está sendo feito de forma insustentável. Esse número ele vem sendo acompanhado desde a década de 70, e ele só vem piorando, né? Então, ele era dezembro, depois novembro, outubro, setembro, agosto. Ano passado, ele chegou a julho, né? Foi 29 de julho, e esse ano, por causa da pandemia, a gente voltou para agosto, né? Embora, em tese, fosse alguma coisa que a gente pudesse comemorar, mas, na realidade, não foi como uma consequência de um ato consciente, né? Então, realmente, a gente hoje, no mundo e no Brasil, utiliza muito recurso, e o pior, né? A gente joga muito desses recursos que a gente utiliza fora, né? Então, é o segundo dado que eu queria trazer aqui para o debate. O Brasil produz mais ou menos 79 milhões de toneladas de lixo por ano, né? Cada brasileiro produz quase 1 quilo, né? Nós que estamos na região sudeste, por exemplo, infelizmente somos líderes, né, de produção de lixo, 1,2 quilos. E o objetivo da economia circular é buscar sistemas para que a gente consiga, ao mesmo tempo, criar uma cidade que atenda, como a Raquel está falando, todos os anseios da sociedade, de saúde pública, de transporte, moradia saudável, ter acesso a todos esses serviços e ter um deslocamento sustentável também, sem pressionar tanto o planeta, porque o planeta já não dá mais conta, né? Existem alguns estudos que indicam que o esgotamento do planeta estaria próximo aí no final desse século, início do próximo. Então, realmente, a gente não tem um outro planeta, né? Pelo menos não por enquanto, né? Vai para Marte tão cedo. Então, realmente, a gente precisa cuidar do nosso planeta e cuidar da nossa sustentabilidade. Então, o conceito de uma cidade inteligente está intrinsecamente relacionado com o uso racional dos nossos recursos. É assim, impossível a gente não trazer essa pauta do consumo consciente, né? A gente falando ali provocando na Raquel a questão da política pública, né? E eu acho legal essa visão que o Estevão traz, né? São os padrões de consumo, a forma com que a gente acessa a matéria-prima, a forma com que a gente coloca ela de novo no ciclo, né? Então, eu acho que isso é uma pauta urgente e é uma pauta de toda a sociedade, né, que é a parte do consumo mesmo, né, que bate lá nas nossas casas, né, não tem só a ver com as políticas públicas. E aí a gente entrando agora um pouco numa visualização das tendências que tem para esse tema, eu queria chamar o Marcos aqui de novo para a nossa roda, para a gente falar um pouquinho de desafio. Né? Lógico, nós estamos falando de coisas muito grandes, tudo que a gente precisa integrar muito, de tudo que o público, o privado, o consumidor precisa fazer essa costura, tem um monte de desafio. Mas eu queria trazer para o Marcos uma provocação com relação aos desafios. Quais desafios precisam ser superados, Marcos, no campo da infraestrutura, né? Incluindo as questões tecnológicas e de dados. A gente sabe que a infraestrutura é uma questão importante para as né? Quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em infraestrutura. E dos seus estudos aí, o que você percebeu, né? Quais são esses desafios?
Achei legal isso que o Estevão falou, né? Que a outra opção é ir para Marte, né? Então, você tem um desafio e tem um deadline, né? Esse dado do final desse século, os recursos começarem a se esgotar, eu não tinha essa informação. Eu acho que ela traz um sentido de urgência, né? O final do século também não está longe, né? Faltam 80 anos apenas. Talvez a molecada que está ouvindo a gente esteja ainda nesse planeta, né? A hora que chegar esse momento. E aí, quando você tem esse deadline, aí o desafio ele fica talvez mais urgente, né? Ou ganha uma urgência, né? Claro que tem um monte de desafio para implementar isso, né? A tecnologia e o uso de dados, eles são ferramentas fundamentais para cidades inteligentes. Então, quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente está falando de usar, sim, né, tecnologias para isso, né? E hoje existem inúmeras soluções tecnológicas, né? Durante o estudo aí eu vi muitas delas, né? E a maioria hoje é coletada, ou é baseada, né, na coleta e análise de dados. Então, se você pensar na sociedade hoje, né, como todo mundo usando um smartphone conectado na internet, você já tem aí uma infinidade de dados que é gerada em cada cidade, o tempo todo, né? Claro que é preciso discutir a questão do uso desses dados, né? Uma vez que são dados pessoais e um monte de riscos envolvidos, mas mesmo de uma forma agrupada, minimamente esses dados eles podem revelar o perfil da população, né? Os hábitos da população, questões relacionadas a trânsito, deslocamento, né? Eu vi um estudo do MIT que fala quantas pessoas foram mais aos parques, né, durante a pandemia. Então, esse tipo de informação ela é coletada simplesmente seguindo você no seu GPS do celular. Né, eles conseguem obter esse tipo de informação. Além disso, né, tem uma outra categoria de tecnologia, se a gente for falar assim, que é o uso de sensores. Né? Então, aí a gente está falando de um termo que também está se tornando mais habitual, que é o da internet das coisas, né, que é o uso de uma tecnologia que talvez a gente não esteja tão habituado, né, mas que são sensores espalhados aí pela cidade, em diferentes meios, e que eles captam, geram dados e enviam para um grande banco de dados. Né? Hoje, por exemplo, eu vi algumas tecnologias que eu vou citar aqui, mas, por exemplo, já existe um poste inteligente. Né? Ele, além de fornecer luz, né, claro, é uma luz de LED que já gasta menos. Né? Além disso, ele vê se tem alguém na rua e aumenta a iluminação, né? Ou, dependendo da luminosidade, às 6 da tarde ele é mais fraco do que 10 da noite. Né? Ele pode ter uma antena de Wi-Fi, ele pode medir ruído e mandar isso para uma central. Então, se houve um tiro ou houve uma sirene perto daquele poste, né? Isso vai para uma central de informação, já aciona os serviços que precisam ser acionados. Enfim, nos Estados Unidos tem semáforo inteligente que funcionou como uma solução para melhorar o trânsito, né? Então ele vê se tem mais carro num sentido e deixa mais tempo, e ele vai regulando esse trânsito, né? Do próprio MIT foi feito um experimento com sensores no esgoto da cidade, né? E aí obteve-se dados relacionados aos hábitos alimentares das pessoas, consumo de remédios, até o risco de epidemias surgirem. Em Amsterdã eu vi que tem um projeto muito legal, que em Amsterdã tem lá os seus canais, né? E o centro histórico ele tem ruas muito estreitas. E aí a coleta de lixo é um grande desafio. Né? Porque você não pode cavocar para guardar esse lixo embaixo da terra, porque dá na água, né? E ao mesmo tempo o acúmulo de lixo na calçada já impede o tráfego das pessoas. E eles têm um projeto super legal de coleta de lixo, que eles põem umas lixeiras nos canais. E essas lixeiras têm seus sensores, que quando enche, vem um barquinho também sem piloto, né? E recolhe essas lixeiras e leva para a central. Em São Paulo, né, que é uma realidade mais próxima à nossa, eu vi um projeto de sensoriamento de bueiro entupido, né, que também a prefeitura consegue direcionar, né, antes da chuva, direcionar a limpeza, os esforços para limpar os bueiros que precisam para evitar enchente. E tem um case de sucesso, parece, no Brasil, que é São José dos Campos, que fez um investimento mesmo em sistemas de monitoramento por câmeras inteligentes, uma parceria com uma companhia aí de tecnologia, que parece que também deu bons resultados assim, na redução de criminalidade na cidade. Assim, por fim, o que eu quero dizer é que as soluções tecnológicas elas já existem.
Então, muitas delas, quando a gente estiver falando principalmente de software, né? Várias delas são gratuitas, né? A gente viu agora, durante a pandemia, né? Um uso muito grande de softwares para fazer reunião e para as escolas conseguirem se conectar aos alunos, softwares gratuitos, né? Que foram utilizados. E outras soluções, claro, né, estão disponíveis à venda aí no mercado, né? Então, pode até ter barreira financeira, mas aí é uma questão de investimento público ou priorização, né, ou fazer parcerias para usar isso, mas as ferramentas elas já existem. Um grande desafio que eu vejo é o gestor público saber onde investir o recurso, né, que geralmente já é escasso, e ele tem que direcionar isso para algum lugar. Então, para isso, um dos caminhos que precisa ser percorrido, né, e que também é desafiador, é o engajamento dos cidadãos, né? A tecnologia também pode ajudar nessa tarefa, né? Eu vi alguns aí exemplos de aplicativos ou plataformas para as prefeituras conversarem, engajarem mais os cidadãos, né? Mas na hora de identificar os problemas e saber, né, o que a população espera da cidade para direcionar os esforços de investimento, é importante esse engajamento, né? E eu acho que é uma tarefa mais árdua, né, de ser feita. E aí, né, claro que começar numa cidade, você pega aí, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem um monte de problema, né, favelização, um monte de desigualdade, um monte de questão a ser tratada e pouco recurso para investir, isso já é desafiador por si só, né. Aí, durante a pesquisa, eu encontrei um caso, assim, que é muito icônico, né, que é uma cidade inteligente que está sendo construída do zero em Dubai, né, chama Masdar, se eu não me engano, que é uma cidade feita por uma energia uma companhia de energia elétrica local lá, que trabalha com muita tecnologia, e eles estão partindo do zero, né? Então, assim, pega uma tela em branco e com recursos infinitos, praticamente, né? Aí fica fácil, né? Então, é uma cidade que promete ser incrível, né? Mas é uma realidade muito fora da nossa, né? A gente tem que trabalhar nos nossos desafios aqui no Brasil. Acho que essa discussão final que o Marcos provoca, né? Eu também concordo, né? Esse debate ele traz muita luz, né? Esses exemplos que você traz são coisas muito incríveis, né? Mas eu acho que traz várias sombras também, e que por isso que a discussão desse tema foi definido como território emergente para a sustentabilidade, porque a própria tecnologia, como você falou, né? Tecnologia embarcada em dispositivos móveis, por exemplo, né? Ela traz uma discussão o que é a ciberética, né? Como que você preserva, né, o espaço público e o espaço individual, a preservação das liberdades individuais. Eu acho que isso é uma discussão muito importante, né, mas a gente tem que entender que tem luz e sombra, mas é importante ver a sombra para a gente manter, né, nesse conceito de sustentabilidade das cidades, acho que a preservação das liberdades individuais, né, enfim. Então é muito pano para manga para a gente discutir, daria um outro episódio, as liberdades individuais, né, tecnologia embarcada. Mas, enfim, eu acho que essa conversa é para a gente ter curiosidade, né, e ampliar, para abrir o debate. E aí eu queria, acho que nessa linha de trazer os exemplos práticos, os projetos, né, as ações, eu queria chamar o Estevão para falar para a gente, Estevão, como que você vê o papel das empresas, né? Você trabalha numa empresa hoje que tem isso bem no core, né, esse olhar para a economia circular, e da sociedade civil também nessa agenda, na construção dessa agenda de cidades inteligentes ou cidades sustentáveis, Estevão. Bom, as empresas são, enfim, uma parte fundamental para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? A empresa tem o capital, né, que às vezes falta aos governos, né? O objetivo da empresa sempre é atender aos anseios da sociedade. Eu acho que essa discussão de sustentabilidade, ela está cada vez ela já é um caminho sem volta, né? Isso para todas as empresas isso está muito claro. Uma empresa como a Ball, né, que é uma empresa multinacional, enfim, que lidera, né, o setor de fabricação de latas de alumínio no mundo inteiro, isso é mais premente e mais, eu diria, está mais, inclusive, como você mesma disse, né, no dia a dia nosso, né? Mas eu acho que isso está chegando muito também em função da influência que o mercado financeiro está fazendo nesse dia a dia das empresas. Então, quando a gente pega, né, alguns dos principais fundos de investimento de gestão de recursos, como a BlackRock, né, que fala que sustentabilidade, né, que
mudança climática é risco de investimento, que as empresas precisam estar preparadas. Enfim, fala que os millennials agora estão colocando literalmente a mão em cerca de 25 trilhões de dólares, né, que é a passagem de bastão dos baby boomers, né, que enfim, foram os filhos que nasceram no pós-guerra, e que agora, né, ou estão se aposentando, ou enfim, estão transferindo, né, a renda para os millennials, e isso está acelerando, né? Então, cada vez mais a gente espera essa aceleração, né? E o objetivo das empresas é usar os seus recursos para trazer também transparência, para trazer para a sociedade produtos dessa nova economia, né? Como por exemplo, o caso da nossa lata de alumínio, né? A gente tem no Brasil, inclusive, um case de sucesso, pouca gente conhece, mas o Brasil é um dos líderes de reciclagem de latas de alumínio no planeta. A gente recicla aproximadamente 97% de todas as latas que se colocam no mercado. E a gente coloca muita lata no mercado. São mais de 30 bilhões de latas por ano. A gente tem crescido a um ritmo médio de 1 bilhão de latas a mais todos os anos, né? O brasileiro acostumou a utilizar esse tipo de embalagem e a gente criou todo um sistema de economia circular. Tanto que no momento que você faz o descarte correto da lata, né, numa lixeira adequada para reciclagem, até o momento que ela volta na prateleira, são 60 dias. Né? Então, é um prazo muito curto e, de novo, né, a gente reduz muito a nossa necessidade, não só da matéria-prima, mas também da energia. Né? Uma lata reciclada consome só 5% da lata feita com alumínio primário, 5% da energia elétrica. E só que as empresas elas precisam ter esforços adicionais. É isso que a gente tem feito. Recentemente, a gente anunciou nossas metas aprovadas, inclusive pelo Science Based Targets, que envolve WRI, WWF, Pacto Global, etc., de redução de 55% das nossas emissões até 2030, 16% das emissões dos nossos fornecedores, tem meta de redução de energia, de água, de resíduos e etc., mas a gente não consegue, pulando para a última parte da pergunta, a gente não consegue fazer isso sem engajamento do consumidor final, né? E o cidadão e a cidadã em geral, eles precisam cada vez mais pressionar as empresas, os governos, né? E ter mais consciência daquilo que compram. Se o que eu estou comprando está fazendo um impacto positivo no meio ambiente, né? Que é o caso desse caso da lata de alumínio, ou está causando um impacto negativo, né? Que você gera resíduo que vai parar nos oceanos, vai parar no lixão, vai parar, enfim. Então, eu acho que o nosso trabalho é de realmente trazer mais transparência para que as pessoas possam tomar decisões mais informadas, né? Do tipo de produto, do tipo de embalagem, do tipo, enfim, de serviço que está consumindo, se isso está ajudando a gente a caminhar rumo à sustentabilidade, rumo a cidades inteligentes e sustentáveis, ou o inverso, né? E aí, realmente, eu acredito que o papel das empresas é fundamental para a gente conseguir trilhar esse caminho e deixar a sociedade não só cada vez mais bem informada, mas com um poder de decisão de realmente influenciar o nosso caminho rumo a um futuro mais sustentável, e não esse futuro que a gente vê alguns estudos indicando aí de escassez de recurso nas próximas décadas. Eu acho que tem essa tendência da gente ver o tamanho, né? O tamanho do problema que a gente tem, né? E envolver os atores nesse ciclo sem fim, né? De cuidar das cidades. E aí eu acho que bem nesse sentido, eu queria trazer a Raquel aqui para conversar com a gente e para a gente ver como que acontece, né, dentro da iniciativa que hoje ela lidera e que trabalha com o diagnóstico das cidades, como que isso acontece, Raquel? Como acontece um diagnóstico para uma cidade inteligente e a certificação de uma cidade inteligente, né? Que na nossa conversa de briefing você mencionou e eu achei interessantíssimo e queria que você trouxesse um pouquinho aqui para o nosso ouvinte como que isso se dá, né? Um passo a passo de um diagnóstico, né? Como que vocês fazem esse trabalho e como está esse trabalho no Brasil, né? A gente está começando, a gente está na régua, né? Onde estamos nesse momento de diagnosticar cidades? Legal, Daniela. Daniele, tem esse assunto super, né? Está super em pauta atualmente. Como o Marcos citou, né, todos os dias são gerados milhares de dados ao redor do mundo, né, relacionados à saúde, nível de educação, grau de escolaridade, trânsito, né? A gente tem diversas ferramentas aí
mensurando o trânsito, taxa de poluição, variações climáticas. Então, a coleta e o monitoramento estratégico desses dados é muito importante e contribui para a avaliação da qualidade dos serviços públicos. E aí, para a gente entender melhor até essa dinâmica, né, como que funciona e como que está a situação das cidades, o primeiro passo é realizar um diagnóstico, né, que é o levantamento de dados para entender o cenário atual da cidade. Então, a gente coleta e trata informações e isso é extremamente chave para traçar, né, esses diagnósticos, antecipar os problemas e até evitar, né, avaliar o desempenho de cada solução no âmbito de cidade inteligente. Então, quando a gente fala coletar dados, né, entender todas essas ferramentas e mesmo todos os institutos, né, de estatística e todas as organizações que mensuram, né, desempenho de cidades. Então, o que a gente faz é utilizando aí indicadores de cidades. Atualmente, na nossa plataforma, a gente analisa 160 indicadores, né, de cidades como um todo. A performance da cidade ela é avaliada a partir de áreas, né? Então, a gente avalia a área de meio ambiente, a área de governança, educação, saúde, urbanismo, mobilidade. Então, são 10 áreas avaliadas. E todos esses indicadores, tá, eles devem, né, ser alinhados tanto com as padronizações de indicadores globais, para que a gente possa comparar cidades e aí, né, entender qual que é o desempenho daquela cidade, como que ela pode melhorar, comparando ela com outras. Então, hoje a gente tem, né, um grupo de certificações para isso, na verdade, um grupo de normas, né, que recomendam quais são esses indicadores que a gente deve olhar. Então, hoje tem tanto um comitê da ISO, né, um grupo de normas da ISO que levantam mais de 200 indicadores, recomendam para que as cidades monitorem esses indicadores, coletem esses indicadores para entender a situação dela atual, quanto também ser alinhados com os objetivos globais, né? Hoje, acho que o Marcos também citou sobre a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda, né, 2030 aí da ONU, que recomenda 17 grandes objetivos aí de como as cidades se tornam mais sustentáveis e como melhorar, né, toda essa qualidade de vida nas cidades. Então, esses indicadores também devem estar linkados aí a esses objetivos. Então, com isso, a gente consegue mapear, né, qual a situação atual da cidade e traçar os caminhos de como melhorar. Então, outro ponto importante que a gente comentou aqui, né, para eu poder melhorar, né, eu preciso mensurar e entender qual que é a situação atual. Então, isso é extremamente relevante como um passo inicial, né, para a gente traçar o mapa e as recomendações de soluções para as cidades. Então, o diagnóstico começa com a coleta de dados e com a análise da situação atual da cidade. E aí, em seguida, né, a gente tem a recomendação das soluções para isso. Então, quando a gente identifica qual que é a situação de cada indicador, qual a performance daquela cidade, a gente consegue priorizar, que é um outro ponto também que a gente sempre comenta, né? A questão do orçamento limitado, a gente também falou um pouco disso, né? Todas as cidades, elas têm uma restrição de orçamento, né? Não é como Dubai ali, que a gente comentou que é infinito. Então, nesse caso, é muito importante eu fazer o diagnóstico para a gente identificar quais são as prioridades daquela cidade, né? O ideal é que, atualmente, são mais de 1.000 soluções para cidades. Também é um mapeamento, né, feito pela plataforma Brexit. Quando a gente olha lá, está disponível gratuitamente para vocês acessarem. São mais de 1.000 soluções. O Marcos falou muito bem de alguns exemplos que mostram como a inovação, a tecnologia, ela pode ser disruptiva também na área de cidades, né? Como a gente consegue inovar e trazer uma ferramenta tecnológica para melhorar o nosso trânsito, para melhorar a questão, né, de toda a mobilidade, para melhorar a área da saúde, integrar. Então, isso é uma grande oportunidade. Mas o ideal é que as cidades colocassem todas essas soluções, mas a gente sabe que não é possível. Então, como priorizar? Definindo o diagnóstico, definindo as prioridades, né, entendendo quais são as áreas prioritárias naquele momento e traçando um plano estratégico de longo prazo para isso, de curto, médio e longo prazo, né? E com isso, a gente consegue ter esse plano de atingir uma cidade mais sustentável, que seja mais eficiente, com isso a gente chama, né, as cidades mais inteligentes. Né, como usar o recurso que as cidades têm hoje para aplicar nos serviços e tornar os serviços melhores. Acho que esse é um principal ponto de partida, né, para a gente iniciar, né, toda essa questão de planejamento urbano. E nós estamos num momento muito estratégico, que é a renovação, né, dos prefeitos nas cidades. Então,
como isso é importante nesse momento, né, de iniciar essa nova gestão, já com muito bem feito esse diagnóstico, para que daí esses 4 anos, né, seja muito produtivo em termos de quais são as áreas que precisam ser melhoradas, como está a situação da cidade, aonde a gente vai aplicar, né, o investimento, o orçamento que a gente tem. Então, isso é bem interessante. E na parte de certificação, então, atualmente a gente falou, né, das normas de cidades inteligentes, são normas globais, é o grupo das normas da 37101. Assim, globalmente, a gente foca mais em 3 normas de cidades, que é a 37120, de cidades sustentáveis, a 37122, de cidades inteligentes, específico, e agora está sendo mais uma norma lançada, que é a 37123, que é de cidades resilientes. Então, essas são as normas ISO, tá? Não tem somente esses indicadores, tem outros indicadores também globais, que a gente avalia, que são recomendados, muito relacionados também às ODS, mas é um direcionamento interessante, né? Essas normas, elas não são obrigatórias, né? Mas elas são importantes como guia de políticas públicas, né? Iniciativas privadas no futuro. Então, além delas fornecerem essas informações valiosas aí para desmistificar o conceito de cidades inteligentes, então, o que eu tenho que olhar? Eu sou gestor público, eu sou um cidadão comum, o que eu tenho que avaliar na minha cidade? Então, ali a norma ela indica para você os indicadores que devem ser avaliados, e aí com isso, né, elas incentivam a questão da adoção também de tecnologias inovadoras, capazes aí de melhorar a eficiência da gestão como um todo. Então, hoje são essas 3 normas, basicamente, que estão sendo mais aplicadas aí no conceito de cidades inteligentes. No Brasil, nós temos um grupo, né, um comitê da ISO, que é da ABNT, que representa, né, a ISO aqui no Brasil e lança, né, as normas, a versão traduzida dessas normas. Então, a gente já tem no Brasil disponível a 37120 e a gente recentemente lançou a 37122, também está disponível para acesso aí dessas normas também no site da ABNT. É uma grande orientação, né, de como fazer isso. E a plataforma, no nosso caso, a gente já coleta essas informações diretamente dessas fontes oficiais. Então, né, a primeira pergunta quando a gente fala de dados é de onde vão vir essas informações. Então, a gente está sempre buscando orientar que essas informações devem vir das fontes oficiais. Então, é um IBGE, DataSUS e mais diversas 30 fontes aí que a gente tem no Brasil de fontes de dados de cidades. Então, isso já está disponível, esses dados. E no caso da plataforma Bright Cities, o que a gente faz, a gente consolida esses dados de uma forma dentro dessas 10 áreas, e aí com isso a gente consegue correlacionar, né, e fazer um benchmark de cidades, comparar como está a performance dessas cidades e recomendar em cima do banco de dados de soluções ali quais são as principais. Acho que foi dessa maneira que a gente consegue traçar aí um plano para, né, tangibilizar esse conceito de cidades inteligentes no Brasil. Legal. Que rolê bacana, né? Eu acho que para nós é um rolê muito bacana. A gente que está sempre muito focado no universo rural, a gente entende a importância de conectar o rural com o urbano, né? E para mim está sendo muito especial ouvir e aprender essas coisas todas aqui que nós estamos conversando. Bem, a gente vai caminhar agora para uma visão, para a construção de uma visão final, né? A gente trouxe um contexto, trouxe algumas tendências, e a gente vai caminhar agora para oferecer para o nosso ouvinte uma visão final. Então, eu quero convidar agora o Marcos, né, para trazer um pouco das suas considerações finais para o nosso ouvinte, para que, com certeza, quem esteja nos ouvindo continue aprendendo e contribuindo com essa imagem, né, do que é uma cidade sustentável no Brasil. Legal, acho que o convite que eu queria fazer é voltado para o engajamento, né? Acho que eu entrei na plataforma da Raquel, né, na Bright Cities, é incrível, né? Eu não sabia que existia uma ferramenta como essa. Já tem um monte de dado das cidades, né? Então eu coloquei lá Piracicaba para ver como que está a nossa cidade. E aí o convite que eu queria fazer é para isso, né? Para quem está ouvindo, começar a se engajar mais e a conhecer essas ferramentas. E lá tem um monte de indicador que mostra como que a sua cidade está comparada com outras cidades, inclusive, né? Para o cidadão, essa plataforma é gratuita, né? Pelo menos eu consegui acessar sem nenhum custo. E isso já desperta
duas coisas, né? Uma é essa comparação, fala, putz, no setor de saúde a gente não está muito legal, ou no setor ambiental não está muito legal. E outra coisa é que tem indicador que não tem dado, né? Então, para esse indicador, a sociedade ainda não tem dados. Então, também a sociedade civil ela precisa se organizar para pressionar, né? Ou até ajudar os governos municipais a terem esses dados, né? O futuro vai ser baseado em dados. Então, o convite que eu faço é para isso, engajar, todo mundo se engajar nisso, conhecer, saber como que a sociedade está posicionada, que tipo de dado que existe hoje, o que falta para possibilitar uma gestão melhor. Sem dados e sem participação não há democracia e não há sustentabilidade, né? Também acredito bem nisso. E, enfim, acho que esse que é um território emergente para a sustentabilidade. Queria chamar agora o Estevão para fazer suas considerações finais e deixar aqui para o nosso ouvinte uma chamada, uma visão, enfim, né, desse bate-papo gostoso que a gente teve até aqui. Obrigado, Dani. Um bate-papo realmente muito legal, legal saber do trabalho da Raquel, da equipe aí do Bright Cities Brasil. Também estava dando uma fuçada aqui no site, muito legal o trabalho mesmo, parabéns. Eu queria fazer 2 convites para finalizar. O primeiro é para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um canal de comunicação direto com os cidadãos, né? Eu prefiro chamar de cidadão do que de consumidor, para ser bem sincero. Não necessariamente o cidadão é um consumidor. Que é o Vadilata, né, que é o @Vadilata no Facebook, e não é Vai de Lata, é Vadilata, sem o I. E no Instagram, principalmente, a gente está sempre postando uma série de conteúdos aí sobre consumo consciente. Não falamos só da Ball ou só da lata, enfim, a gente tem aí realmente o nosso objetivo é estimular o consumo consciente, porque sem ele a gente não consegue sustentabilidade em nenhum aspecto da nossa vida. O outro o Marcos estava falando de dados, né, de ter acesso aos dados. A gente acabou de publicar um estudo comparativo diferente da performance ambiental de diferentes tipos de embalagem, né, tá lá no site da Ball, ball.com /Real Circularity, né, que é circularidade real em inglês, que tem os dados comparativos não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos e Europa. E eu queria fechar, vou aqui fazer um plágio assumido, né, de uma frase do Sir David Attenborough de ontem, que ele publicou no Instagram dele, que os nossos governantes, a sociedade, as empresas, etc., têm que entender que a gente não vai caminhar somente para a sustentabilidade porque a gente precisa, e efetivamente a gente precisa, mas nós vamos caminhar porque efetivamente a gente quer, né? E eu acho que a sociedade quer, eu acho que ninguém quer ver uma empresa menos sustentável, uma cidade menos sustentável, ao contrário, né? A gente quer ver cada vez mais esse caminho da sustentabilidade fazendo parte do nosso dia a dia. Então, eu realmente queria parabenizar a Nelta, parabenizar toda a equipe, Dani, Marcos, etc., por trazer esse espaço e poder, enfim, compartilhar um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz no dia a dia e, enfim, colocar aqui à disposição para debates e conversas, rolês futuros. Obrigado. Legal, a gente agradece e fica super feliz. Vamos lá, então. Agora eu queria chamar a Raquel para ela se despedir também, né? A gente ficou super curioso aí com o trabalho, né? Eu também ontem fucei super a plataforma, enfim, né? Que bom que essas coisas boas vão aparecendo, né? Para nos ajudar a ir para esse caminho da sustentabilidade. Raquel, com você. Fique à vontade, se despeça e faça suas considerações finais. Ótimas reflexões aí do Estevão e do Marcos. A minha reflexão é que a pandemia reforçou toda essa necessidade de digitalização, né, dos serviços públicos e da melhora da gestão pública. Isso já era um ponto super relevante, mas a questão da pandemia mostrou ainda mais as nossas fragilidades, né? Então, como, por exemplo, a falta de integração da informação da área da saúde fez com que a gestão da crise fosse menos eficiente, né? A gente não tem informação de leitos no Brasil, né? A gente tinha leitos de UTI, mas não tinha integração do setor público com o setor privado. Então, isso fez com que demorasse mais para a gestão se organizasse, né? Em termos de preparar a infraestrutura para uma pandemia como essa que nós passamos. Então, é preciso acelerar esse processo de inovação e digitalização dos serviços públicos
para que a gente possa obter, né, um maior controle, uma maior efetividade, né, da gestão no Brasil. Então, eu acredito que o pós, né, pandemia é uma grande oportunidade, junto, né, com essa nova renovação que nós vamos ter da gestão pública, é um momento muito importante para que a gente possa mudar aí a questão da realidade, né, e desenvolvimento, né, das cidades de uma oportunidade única que nós estamos aí vivenciando. E aí, quando a gente fala, né, da questão de toda essa pandemia, como será o mundo depois de tudo isso, né? Certamente, porque a gente fala, não seremos os mesmos, mas é aproveitar isso mesmo, porque a gente tem provas suficientes para entender que o crescimento econômico, né, a qualquer custo é insustentável, já estava insustentável, né? Então, assim, como a gente aproveita esse novo normal com alternativas econômicas mais sustentáveis, com aproveitar toda essa tecnologia e inovação que a gente comentou aqui, dessas possibilidades para usar essas ferramentas, né, com o fim de transformar o serviço público em entregar maior qualidade. Então, aqui fica o convite, né, para conhecer mais sobre esse conceito de cidades inteligentes. Acho que aqui, né, brilhantemente, a gente trouxe aí os principais conceitos sobre cidades inteligentes, economia circular, que também é outro conceito muito importante, né, que ataca diretamente aí, o meio ambiente. Então, conhecer mais sobre esse conceito, espero que a gente tenha deixado nessa conversa hoje essa semente, nesse gosto de querer saber mais sobre o que né, a gente conseguir ter um desenvolvimento, uma gestão melhor. E aí, por meio, né, seja de dados, seja de soluções. Então, para isso também eu convido vocês para participar aí do nosso, acompanhar as nossas redes sociais, a Bright Cities, a plataforma diretamente tem uma parte aberta, né, qualquer cidade do mundo que você coloque lá, você consegue os dados do diagnóstico básico ali da plataforma. Então, é só entrar, brightcities.city, e também nós fazemos um papel muito de trazer conteúdo sobre esse mundo, né, de cidades. Então, a gente tem um e-book gratuito também sobre o que são cidades inteligentes, como fazer o diagnóstico, também está disponível, e todas as informações, como transformar as cidades, né, qual é o ponto de partida e quais são as principais informações nessa área. Então, também convido vocês aí para seguir nossas redes sociais e acompanhar, e parabenizo também todo esse trabalho e esse podcast. Acho que esse tipo de informação é muito relevante e estamos num momento muito importante, isso para todo mundo, né? Todo cidadão aí consegue influenciar positivamente o desenvolvimento urbano. Muito bom. Obrigada, gente, por ter aceitado o nosso convite. Bem, e aí eu também queria trazer a minha visão final, né? Eu acho que a gente está no momento, a gente fala muito de definir prioridades, né? Eu acho que a gente está no momento de coordenar prioridades, né? Tem muita coisa prioritária. Nós estamos num momento de emergência climática, né? Da saúde e de tudo isso. Então, eu acho que o momento é de coordenar prioridade, e a cidade é o território mais, né? Que a gente empresta mais a pele, né? A nossa cidade é o território mais próximo, e eu acho que é nele que a gente precisa começar a exercer mesmo esse olhar mais de coordenação de prioridades. E lembrar, né, eu acho que a gente passou por isso, mas acho que bastante na fala da Raquel, mas que a ODS 11, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que é uma agenda global humanitária, ela trata cidades e comunidades sustentáveis, que eu gosto muito desse termo, porque cidade a gente já vai para o prédio, né, mas eu acho que a gente está olhando para comunidades sustentáveis, né, aglomerações humanas em torno ali para viver, né, e para ter bem-estar e para gerar desenvolvimento. Então eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né, e a missão desse ODS é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A tecnologia precisa servir para isso, senão ela não serve para nada, né? Então essa aqui é a minha visão. Tecnologia pela tecnologia, ela não serve para nada. Então acho que na cidade ela é bem para isso. E os aspectos de governança, educação, saúde, urbanismo, meio ambiente, segurança, mobilidade, tudo isso é muito importante. Então nós temos que coordenar essas prioridades para poder criar esses assentamentos humanos mais resilientes. Tá? Então, com isso, eu queria agradecer profundamente todos vocês, a Raquel, o Estevão, o Marcos,
pois foi assim, um enorme prazer ter vocês aqui no Neo Explica e compartilhar, né, essa visão tão bacana que para nós também, que a gente vem lá da roça, é muito nova, mas a gente entende a conexão entre cidade e campo, e para a gente fazer um bom trabalho lá no campo, a gente precisa entender a necessidade das cidades, né? E quem sabe a gente não vai para a cidade também, né, Marcão? Vamos nessa, então. Então, e aos nossos ouvintes, eu gostaria de convidá-los para continuar acompanhando os demais episódios sobre a série de Territórios Emergentes para a Sustentabilidade, do canal Neo Explica. E agora a gente também está no YouTube, né? Com a nossa carinha aí, estreando no YouTube nesses últimos 3 capítulos, e que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Rolê no Futuro.